Boa noite a todos aqui presentes, boa noite pessoal de casa que nos assiste pelo Facebook. Estamos iniciando mais uma palestra de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido todos vocês para que juntos nós possamos unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos em torno da prece, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos a proteção necessária para a nossa reunião de hoje, com muita paz, com muita harmonia e bom entendimento das lições que nós vamos estudar. Que a equipe espiritual da casa nos acompanhe, nos intuindo, nos auxiliando para o bom término da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre, que assim seja. A nossa lição de hoje é do livro Pão Nosso, lição de número 21, Mar Alto. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 4. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram, compungidos, os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. E surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que além do túmulo há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Essa é a nossa lição de hoje, que fala da pesca milagrosa. Nessa passagem narrada por Lucas, Jesus estava à beira do lago, pregando para uma multidão. E como estava muito cheio de gente, muito próximo dele, ele pede para entrar num dos dois barcos que estavam junto à praia. Os pescadores estavam lavando as redes, desanimados, cansados, desolados, porque haviam passado a noite toda em alto mar, pescando e não tinham pego nada. Um desses pescadores era Simão Pedro. Foi o primeiro encontro de Jesus com eles.
Simão, André, irmão de Simão, e outros pescadores ali. Então esse foi o primeiro encontro. E Pedro obedece a Jesus, né? Mesmo contrariado, né? Porque fala para Jesus: mas nós já tentamos a noite toda e não conseguimos. E então Jesus fala para ele esse versículo que nós lemos aqui: faze-te ao mar alto e lançai vossas redes para pescar. Veja que os dois verbos estão no tempo imperativo, que significa ordem, conselho, convite. Faze-te ao mar alto e lançai vossas redes. Então Simão aceita, obedece Jesus. O que significa o mar alto para todos nós? Ele fala aqui na lição: é o tempo de procurar valores justos sem o incentivo das ilusões da experiência material. E é na época das dificuldades que o serviço surge. Pedro e os outros pescadores estavam vivendo um momento de dificuldade, um momento de desolação, um momento de desânimo. E a ajuda veio através de Jesus, que faz eles voltarem para o mar, indica onde lançar as redes. Jesus, conhecedor de todas as leis do nosso planeta, e através do magnetismo, sabia exatamente onde estava passando o cardume de peixes. E as redes se enchem a ponto deles terem dificuldade e ter que chamar outro barco para ajudar. O que significa as redes cheias? Que a ajuda é abundante. Mas depois vem o convite. Jesus, no caso de Pedro e dos outros pescadores, diz a eles: venham comigo, a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Então Jesus faz esse convite a eles. O que significa esse convite? Pescadores de homens. É o trabalho de redenção, de renovação moral de si mesmo e de ajuda na renovação moral daqueles que te acompanham no caminho. São duas coisas: ajudar os semelhantes. Eu sempre gosto de contar passagens do Chico Xavier, e ele sempre dizia uma coisa: que quando ele passava por momentos de dificuldade, por momentos de muita dor, ele buscava ajudar o próximo, porque dessa forma, ajudando o próximo, ele esquecia da própria dor, e ele conseguia enxergar que a dor dele muitas vezes era bem menor daqueles aos quais ele estava ajudando. Então esse é o significado de serviço em alto mar, o mar alto. Esse é o significado. Até hoje, as profissões ligadas ao serviço em alto mar são consideradas as mais perigosas do mundo. Os pescadores, os marinheiros. Porque imaginem vocês, enfrentar uma tempestade em terra firme já é difícil. Enfrentar uma tempestade com o barco ancorado no porto já é difícil. Enfrentar uma tempestade em alto mar é assustador. Até para os marinheiros mais experientes.
É só assistir nos programas aí que passam sobre essa profissão, que mostram como são as tempestades em alto mar. Mesmo os grandes navios sofrem e chegam a afundar. Então, quando se fala de serviço em alto mar, está se falando de uma situação em que nós vamos ter que enfrentar momentos difíceis. Porém, nós não podemos esquecer que o grande timoneiro da embarcação chamada Planeta Terra é Jesus. Jesus está no leme, Jesus está no comando. É isso que nos fortalece. Nós não podemos esquecer disso. Ele é o farol que ilumina o rumo que nós devemos tomar, a rota que nós devemos seguir. Ele indicou o caminho onde jogar as redes, né? E vai indicar o caminho para nós seguirmos. Quando nós nos sentirmos sozinhos e abandonados, lembremos dessa passagem do Evangelho e oremos a Deus pedindo auxílio, porque a ajuda virá, como disse na lição aqui. Há companheiros que nos assistem do plano espiritual e nos esperam carinhosamente lá. Então, se não há companheirismo para nós entre os encarnados, se os nossos familiares consanguíneos mais próximos já não estão mais encarnados conosco, se os nossos amigos encarnados nos abandonaram, nunca esqueçamos de uma coisa: o amigo maior, o irmão maior é Jesus. E temos muitos amigos na espiritualidade orando por nós. A nossa parte é assumir o leme da nossa existência. Aí nós temos que fazer. Nós temos que assumir o leme. Nós não podemos navegar ao sabor dos ventos. Nós não podemos perder o rumo. Nós não podemos navegar distraídos em alto mar. E nós não podemos atropelar outros navegantes para chegar ao nosso destino. Pelo contrário, a nossa parte é sermos navegantes atentos, prevenidos, previdentes, que seguem com cuidado e perseverança, superando as dificuldades do mar da vida, do alto mar da vida, do alto mar, e deixando seguir os outros barcos, os outros navegantes, né? E ainda tendo forças para auxiliá-los, porque Pedro e os outros pescadores, quando içaram as redes, precisaram de ajuda. E nós também, em algum momento, vamos precisar de ajuda. Portanto, é importante que, mesmo assustados com as tempestades que surgem em alto mar, que são devastadoras, como eu disse agora há pouco, ainda tenhamos forças para ajudar os outros navegantes, para ajudar aqueles que precisam mais do que nós. E um dia todos chegarão ao destino final. Todos. Você está no leme da sua vida. Seus atos lhe pertencem. Seus vícios e suas virtudes são seus. Só você pode controlar o leme da sua vida. A ajuda virá, mas só você
é que vai traçar a rota que você quer seguir. E essa rota vai atravessar por tempestades, queira ou não queira. E nesses momentos de escuridão, existe um ponto de luz, chamado Jesus. Você escolhe se quer direcionar a sua rota para Ele ou não. Essa representação da pesca milagrosa, em que Jesus incentiva-os a voltar para o alto mar, mesmo depois de cansados, indica aonde jogar a rede e eles conseguem pescar, e depois convida-os a serem pescadores de homens, resume um pouco a nossa passagem, altos e baixos. A nossa passagem por aqui é assim. E mostra como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. Nós não podemos ter medo de deixar o porto, as águas calmas, porque não tem conquista no porto, não tem conquista nas águas calmas. A conquista está lá em alto mar. Os valores estão lá em alto mar, esperando nós jogarmos as nossas redes para conquistá-los. Não existe valores no porto. É isso que a lição está nos mostrando. Existem sim enfrentamentos. Volto a dizer que vão nos assustar, como as tempestades em alto mar. São assustadoras. Mas, ao superarmos esses momentos, nos tornamos mais fortes e mais experientes. Como os velhos marinheiros, que sabem o que fazer, que sabem como agir diante de uma tempestade. Eles não choram, eles não se desesperam, eles não desanimam nas horas amargas da vida em alto mar. Pelo contrário, eles lutam, acreditam na vitória e conquistam valores nessas lições supremas. Nós, espíritos encarnados, estamos aqui para conquistar valores. Nós estamos aqui para conquistar valores. E não se conquista valores em períodos da vida em que está tudo calmo, em que nós estamos no porto. A conquista é quando a gente sai para alto mar. E não tem como escapar disso. Como disse a lição, vai chegar. Para quem ainda não chegou, vai chegar. Vai ser difícil? Vai. Vai ter ajuda? Em abundância, como as redes cheias. Vai ter que ter a nossa parte? Vai. Nós precisamos puxar a rede. Senão não vai usufruir do que está dentro dela. Nós precisamos direcionar o leme. Pergunte a qualquer timoneiro como é difícil manter o rumo diante de uma tempestade. E ele vai falar para você. Então nós temos que segurar firme no leme, atravessar. Então, diante dessas lições, façamos o mesmo na nossa vez. Na nossa vez, quando vier o convite para nos lançarmos ao alto mar da vida, sejamos fortes. Essa é a nossa lição de hoje. Eu convido vocês, mais uma vez, para as nossas vibrações, as nossas preces. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos
por mais essa bela lição que foi trazida a nós na noite de hoje. Agradecer à equipe espiritual da casa pela proteção, pedir que seja fluidificada a nossa água e aplicado à distância os passes regeneradores. Para todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda à nossa casa, que possam receber nesse momento essas bênçãos, o auxílio necessário. Vamos orar por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, para os nossos amigos, para os nossos familiares, que Jesus possa estar conosco no nosso lar, através dos bons espíritos, em mais uma semana que se inicia. Vamos orar por todas as instituições sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Vamos orar e vibrar pelos hospitais, para todas as equipes médica, de enfermagem, da limpeza, para os voluntários, para os acompanhantes e para os pacientes que lá se encontram. Vamos orar pelos presídios, aqueles que cumprem suas penas, que possam receber o auxílio necessário para a sua regeneração. E também aqueles que lá se encontram a trabalho, recebam o auxílio e a proteção necessária. Vamos pedir por todos aqueles que cuidam da administração e da segurança das nossas cidades e do Brasil, que Deus abençoe o Brasil. Que as nossas orações, as nossas vibrações se juntem também às dos nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, para todos aqueles que sofrem com a fome, com as guerras, com a doença e com a violência de modo geral. Vamos orar também para os nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual, que possam receber essa ajuda nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim que deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço.